Você já se perguntou qual a aparência de Deus? Muitos acreditam que na sua forma real, ninguém seria capaz de ver, ou nem mesmo nossas mentes humanas seriam capazes de compreender. Vimos que algumas vezes ele é retratado com um velho de barba grande, um símbolo de autoridade e sabedoria, às vezes como uma luz brilhante, mas a realidade é que não existe forma definida. Isso se diz ser assim por sua transcendência da realidade. Olá pessoas, eu sou o Quartkiller. Gostaria que desde já deixasse seu like e sua inscrição no canal. Ambos são muito importantes para o crescimento do canal. Me deem essa força. Voltando ao assunto. Mas se ele existe, logo teria uma forma. E isso nos intriga. Mas eu não sou o único que pensou sobre isso, e recentemente me deparei com um certo curta-metragem chamado Portrait of God. Aqui vemos essa jovem católica realizando um estudo sobre uma ilustração da imagem de Deus. Ela junta áudios, relatos e imagens. Isso nos faz pensar que ali houve uma certa pesquisa, uma busca por uma resposta. Vemos nos áudios relatos das pessoas que entraram em contato com a imagem. Muitas delas disseram terem revelações e experiências sobrenaturais, até mesmo descreveram como Deus se parecia. Algumas dessas pessoas pareciam expressar um certo fascínio doentio sobre a imagem, como se aquilo sendo retratado fosse algo que lhes daria o sentido de viver. A pesquisadora, pouco descrente sobre sua pesquisa, analisa as imagens e áudios, e nota uma característica, uma similaridade nos relatos. Todos diziam sobre os olhos brilhantes, e que a figura sorria para eles. Nesse momento, o curta se eleva, e nos dá certa tensão e medo sobre o ser desconhecido ali presente, mesmo ele sendo a retratação de um Deus cristão. Há algo estranho ali, você apenas sendo desconforto ao olhá-lo. No fim disso, vemos uma seção de coisas que acontecem com a garota. Ela parece no fim sentir o mesmo deslumbramento dito nos áudios. Eu gostaria que tirassem suas próprias conclusões desse curta de horror, por isso, deixei o link do vídeo original no comentário fixado. E esse curta seria apenas o começo de um pensamento que tomou minha mente desde então. O que é aquilo na imagem? Realmente é Deus? É algo se passando por ele? Simplesmente não sabemos, e isso, a dúvida deixada no final que nos instiga a pensar e falar sobre essa obra que no mínimo é muito boa. Mas aí eu pensei sobre algo, o conceito de Deus. O que seria? Para isso, devíamos entender como surgiu a religião. A origem da religião é um tema complexo e debatido entre estudiosos de diferentes áreas, como antropologia, sociologia, arqueologia e história. Não há um consenso definitivo sobre como exatamente a religião surgiu, pois remonta a tempos pré-históricos, quando não havia registros escritos. Mesmo assim, existem várias teorias sobre o surgimento do primeiro Deus da humanidade. Uma delas é a teoria da evolução cognitiva. Essa teoria sugere que a religião evoluiu como um produto da capacidade cognitiva humana. Segundo essa perspectiva, os seres humanos têm uma tendência inata de atribuir intenções e agência a eventos naturais, bem como a criar narrativas para explicar fenômenos complexos e desconhecidos. A religião teria se desenvolvido como uma resposta a essas capacidades cognitivas, buscando significado e controle sobre o mundo. Um exemplo não muito bom sobre isso é quando alguém todo dia completa certa tarefa na sua rotina, porque aquilo traria sorte para seu dia, ou mesmo quando alguém por usar uma peça de roupa específica de cor específica, traria a vitória para seu time de futebol. Sei que são exemplos idiotas, mas é por aí que ocorre essas crenças baseadas em vivências reais, mas meramente, ou mesmo erroneamente, encaradas como intervenções divinas. Outra teoria também bem aceita seria a teoria funcionalista. Essa teoria enfatiza a função social da religião. Segundo essa perspectiva, a religião emergiu para atender às necessidades sociais e psicológicas das comunidades humanas. A religião pode ter surgido como uma forma de coesão social, fornecendo um conjunto compartilhado de crenças, valores e rituais que promovem a cooperação e a ordem dentro de um grupo.
Um bom exemplo disso seria a motivação que teríamos em saber que existe uma recompensa após a morte que nos faria ser comportados durante a vida. Isso seria uma forma poderosa de os líderes religiosos controlarem as massas para que elas ajam como eles querem, tragando suas vidas e consumindo suas esperanças de uma vida melhor e eterna. Enfim, todas essas coisas apenas são teorias a respeito de um tema bastante complexo e intrigante. E tudo isso me levou a uma passagem de um livro que eu li há muito tempo, um livro chamado Estranho Misterioso, de Mark Twain. Neste livro, Mark Twain nos leva para a Idade Média, numa pequena aldeia adormecida e apartada do mundo, onde surge um estranho misterioso que desafia a ordem estabelecida e se mostra capaz de realizar magias e proezas, ler mentes, ver passado e futuro, tornar-se invisível e mudar o destino das pessoas. Mais tarde esse estranho se revela sendo um anjo caído chamado Satã. Nesse trecho do livro, Mark, personagem do livro, pensa: verei Nicholas na outra vida, mas Satã responde: nada existe, a não ser um espaço vazio. E você? Eu e você não é você. Não tem corpo, nem sangue, nem ossos. Você é apenas um pensamento. Eu próprio não tenho existência. Sou apenas um sonho seu, uma criatura da sua imaginação. No momento você terá percebido isso, e então me banirá das suas visões, e eu me dissolverei no nada no qual você me fez. Já estou indo, estou me dissolvendo, estou desaparecendo. Dentro em breve, você estará sozinho no espaço sem limites, para peregrinar eternamente em suas solidões ilimitadas, sem amigo ou companheiro, pois você permanecerá um pensamento, o único pensamento que existe, e por sua própria natureza, inextinguível, indestrutível. Mas eu, seu pobre servo, revelei você a si mesmo e o libertei. Sonhe outros sonhos, e melhores. Estranho que você não tenha suspeitado disso há anos, há séculos, milênios ou eras, pois você tem existido sem companhia por todas as eternidades. É estranho, na verdade, que você nunca tenha suspeitado que este universo e seu conteúdo fossem apenas um sonho, visões, ficção. Estranho porque eles são tão franca e histericamente insanos como todos os sonhos. Um Deus que pudesse fazer bons filhos com tanta facilidade quanto faz os maus, e ainda assim prefere fazer os maus. Que pudesse tornar feliz cada um deles, e ainda assim nunca fizesse feliz um só deles. Que os fizesse dar valor à sua vida amarga, e ainda assim a encurtasse dolorosamente. Que deu seus anjos a imerecida felicidade eterna, e no entanto exige que seus outros filhos se tornem merecedores dela. Que deu seus anjos uma vida sem dor, e contudo amaldiçoou seus outros filhos com amargas tristezas e doenças da mente e do corpo. Um Deus que fala de justiça e criou o inferno. Fala de regras de ouro e do perdão multiplicado por 70 vezes 7 e criou o inferno. Fala de moral para os outros e não tem nenhuma, ele próprio. Franze o senho diante dos crimes, mas comete todos os crimes. Que criou o homem sem lhe ser pedido e depois tenta transferir a responsabilidade dos atos humanos ao homem, em vez de honrosamente colocá-los no lugar que lhe cabe em si mesmo. E finalmente, com absoluta obtusidade divina, convida esse pobre e abusado escravo a adorá-lo. Você percebe agora que todas essas coisas somente são possíveis no sonho. Você percebe que elas são pura insanidade pueris, as tolas criações de uma imaginação que não está consciente de suas monstruosidades. Numa palavra, percebe que elas são um sonho e que você é o criador desse sonho. Os sinais do sonho estão presentes. Você deveria tê-los reconhecidos mais cedo. É verdade que eu os revelei. Não há nenhum Deus, nenhum universo, nenhuma raça humana, nenhuma vida eterna, nenhum paraíso, nenhum inferno. É tudo um sonho grotesco e tolo. Nada existe a não ser você, e você nada é mais do que um pensamento. Pensamento andarilho, pensamento inútil, pensamento sem lar, peregrinando desesperado pelas vazias eternidades.